Bom, gente, então vamos lá que depois de nós termos visto quais são os principais tipos de reações que nós temos, agora temos que entender como é que elas ocorrem e o que é que a gente faz para que elas venham a ocorrer. Então, essa é uma parte super importante porque nós estamos bem perto de entrar em estequiometria, então a gente tem que saber fazer a reação. Vamos nessa, vamos trabalhar que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Então, eu disse para vocês que esses dois vídeos, esse de agora, que é Reações Inorgânicas 2, e o próximo, Reações Inorgânicas 3, a gente vai ver primeiro a reação de simples troca e depois a reação de dupla troca. E olha só, analise isso aqui comigo. O que é uma reação de simples troca? É uma reação entre uma substância simples e uma substância composta. Gente, a substância simples, ela vai retirar o semelhante dela da composta e esse semelhante vai para o lugar da simples. Uma coisa bem legal. E essa é uma maneira fácil de vocês analisarem. Toda substância simples tem NOx zero para os seus átomos. Quando eu olho uma substância composta, o primeiro elemento normalmente é o menos eletronegativo. Então, na maioria das vezes ele é positivo e o segundo é negativo. Aí vocês estão vendo que o A vai para o lugar do B e o B vai para o lugar do A. Gente, quando o B sai, você vê que ele vai para zero. E quando o A entra, ele fica positivo, porque ele vai para o lugar do B, não é verdade? E o C fica negativo. Então vocês percebem que tanto o A quanto o B, eles tiveram variação de NOx. Por isso que a gente diz, e você vai guardar aí nesse coração, que toda reação de simples troca é uma oxirredução. Sempre tem um elemento que está mudando o NOx. Na verdade, tem alguém que está aumentando e alguém que está diminuindo. Tem alguém oxidando e alguém reduzindo. Porque nós sabemos, tá certo? Que a oxidação, que é a perda de elétrons, está casada com a redução. Se tem alguém dando, tem alguém recebendo. Esse aí é o lance. Vamos para frente. Quais são as condições para que essa reação ela venha a ocorrer? São duas, bem fáceis. Semelhante desloca semelhante. Aí você vai, Michel, beleza. Mas o que é isso mesmo, hein? Quer dizer que metal desloca metal, metal vai para o lugar de metal e ametal vai para o lugar de ametal. Então, ó, semelhante desloca semelhante. A gente vai fazer muitos exemplos, então tranquilidade. E a reação ela só ocorre se a substância simples, quer dizer, se essa que está sozinha, então se você vir lá, a substância simples, a que está sozinha, pobre coitada, e ela for mais reativa do que a semelhante, a reação ocorre. Mas, Michel, mas por que, gente? Se a substância que está sozinha é mais reativa, ela está doida para entrar ali. Então ela vai conseguir reagir. Olhem como as condições são simples. Semelhante desloca semelhante, metal com metal, ametal com ametal, e só tem reação, a reação só ocorre se a que está sozinha conseguir ser mais reativa. Se ela for mais reativa, aí ela vai lá, desloca o semelhante e vai para o lugar dela. Agora você vai pensar, beleza, Michel, legal. Mas como é que eu sei se é mais reativa ou se não é? Eu coloquei aqui as duas filas de reatividade, tanto para os metais quanto para os ametais. Então vamos olhar aqui junto comigo. Olha só, primeira coisa que eu quero que vocês notem, tem um elemento que participa das duas, que é aquele elemento que não está bem definido, coitado, não tem nem família, pobre coitado do cidadão. A gente sabe quem é esse elemento. O elemento que está nas duas, porque ele não tem família, ele não está bem definido, é o hidrogênio. Então vocês percebem aqui, ó, olhem só, a presença do hidrogênio aqui e a presença do hidrogênio aqui. A fila dos ametais é mais simples, é aquela, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, que tem aquela frase, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, ou então você diz a palavra, né, não sei, Fonkle, Briskip, lê isso daí, vocês sabem que o flúor, ele é o mais eletronegativo. Se ele é o mais eletronegativo, quer dizer que ele é quem ganha elétrons mais fácil. Então eu posso dizer que ele é o mais reativo. Então a fila de reatividade dos ametais é bem simples. É só lembrar essa pequena frasezinha, ou então esse nome, que a gente até já tinha visto lá em NOx, né? Cálculo de NOx. Agora, para os metais, é um pouquinho mais chata. Então vamos fazer o seguinte. O hidrogênio, ele faz uma divisão clássica aqui nos metais. À direita do hidrogênio,
eu tenho os metais conhecidos como metais nobres. Gente, vamos parar para entender, pô, mas o que diabo é o metal nobre? Metal nobre é aquele que não se combina com facilidade, que não perde elétron com facilidade, que são mais resistentes à oxidação. Se eles não perdem elétron fácil, se eles não querem reagir, eles são pouco reativos. E são 5, e é fácil da gente lembrar, pelo menos 3 tem bem na nossa cabeça. Todo mundo sabe que o ouro é um metal super nobre. De todos os metais, o ouro é o mais nobre de todos. A platina também é nobre, a prata também é nobre. Então, ó, prata, platina, ouro. Quem também é nobre? Quem também reage com dificuldade? Mercúrio e cobre. Todos eles, gente, têm uma peculiaridade, tem alguma característica que chama a atenção. Por exemplo, o ouro é o metal mais nobre que nós temos. Perder elétron para o ouro é quase impossível e, além do mais, ele é muito maleável. Para a gente lembrar, maleável é ser transformado em lâmina. Ele forma lâminas muito finas. Lembra que ele foi usado lá no modelo de Rutherford? Naquela experiência onde você bombardeia com a partícula alfa e aquele lance todo? Então, quer dizer, o ouro é o metal mais maleável que existe. A platina... Interessante, você já deve ter ouvido falar que a pessoa às vezes coloca uma prótese de platina, um pino de platina, uma sustentação de platina, porque é um metal super resistente, não oxida, então não vai reagir com os componentes do corpo, e ele é resistente também ao impacto, então ele segura bem a onda bem ali. Então a platina, super bacana e também muito cara, né? A platina é tão cara quanto o ouro e às vezes mais cara do que o ouro. Gente, a prata... Engraçado. A prata é o melhor condutor de corrente elétrica da tabela periódica. Conduz muito bem a corrente elétrica. Aí você, Michel, mas às vezes eu já vi um plug de headphone ou coisa assim feita de ouro. Ali não é para conduzir bem, é para não oxidar e não impedir e não deixar, né, que o contato cesse. Então, quando é banhado a ouro, é para ser mais resistente à oxidação. Agora, quando eu quero conduzir super bem, a prata é um ótimo condutor. Aí você vai, mas Michel, os fios são feitos de cobre. Gente, porque a prata é muito cara. Vocês imaginam se já temos roubo de fio de cobre, se fosse de prata, não ia ter nem fio no meio da rua. Então, quer dizer, é muito cara. Qual é a peculiaridade do mercúrio? É o único metal que é líquido a temperatura ambiente. Aliás, 2 substâncias são líquidas na tabela periódica à temperatura ambiente, que é 25, que é o mercúrio e o bromo. Tem outros metais que têm um ponto de fusão baixo, mas 25, só o mercúrio. Então, só o mercúrio é líquido. E, cara, o cobre, ele foi o primeiro metal usado em larga escala pela humanidade. A gente lembra que ele forma uma liga metálica super importante, que é o bronze. E o bronze é uma mistura de cobre com estanho. Então, quando a gente pensa na idade dos metais, a gente vai do paleolítico para o neolítico, ou então idade da pedra lascada para a idade da pedra polida, a gente começa a idade dos metais depois da pedra polida, e a primeira é a idade do bronze, depois é a idade do ferro. Então o cobre ele foi usado antes do ferro porque ele é mais fácil de moldar. Você consegue dobrar, entre aspas, manusear, moldar mesmo o cobre com mais facilidade. Então acaba que a gente usou o cobre antes do ferro, mas como o ferro é muito mais abundante, logo a seguir foi ele o escolhido, né? E até hoje o ferro é o metal mais usado pelo homem. Então, gente, esses são os 5 nobres. A reatividade deles é baixíssima. Vocês sabem quem tem a maior reatividade? Quem é que perde os elétrons mais fácil? É só lembrar assim, pô, se o flúor tá à direita e ele ganha fácil, família 1A tá à esquerda, então é quem perde mais fácil. É o mais eletropositivo. Poxa, se é mais eletropositivo, significa dizer que perde elétron mais fácil. Perde elétron mais fácil. E se perde elétron mais fácil, ele é mais reativo. Eu vou até chamar a atenção aqui para vocês lembrarem uma coisa. Quando você fala que uma substância é muito reativa, ou é porque ela quer muito ganhar elétron, muito eletronegativa, ou é porque ela quer muito perder o elétron, muito eletropositiva. Então, reatividade é capacidade de reagir. Eu posso reagir perdendo ou eu posso reagir ganhando o elétron. Então, para os metais, a reatividade é uma coisa. Para os ametais, a reatividade é outra. Para os metais, é facilidade de perder. Para os ametais, ó,
facilidade de ganhar. Então quem é muito eletronegativo é muito reativo. Quem é muito eletropositivo também é muito reativo. Então você olha que a família mais reativa é um A. Depois é a 2A. Depois é o alumínio. E o alumínio ele está na 3A, né? Família 13 hoje. Aí, se vocês lembrarem só esses três, pronto. Eu fico seguro, tranquilo. Então, ó, mais reativo, 1A, 2A, alumínio, depois zinco, ferro, chumbo. Eu ficaria com meu coração aliviado se vocês conseguirem lembrar a fila desse jeito. São os 5 nobres, hidrogênio, aí depois chumbo, ferro, zinco, alumínio, 2A, 1A. O mais reativo é a galera lá da 1A, depois da 2A. Então quem é mais reativo, se estiver sozinho, vai conseguir deslocar o semelhante. Agora bora pegar essa ideia que nós acabamos de ter e vamos partir para as reações. Vamos mostrar como é fácil quando a gente está aprendendo com calma, quando a gente tem paz para conseguir entender a coisa, porque o nosso objetivo aqui é entender, é você sair para fazer qualquer prova. Não interessa se é o Enem, se é a FUVEST, se é a Unicamp, se é um vestibular regional, a UES, qualquer vestibular você vai conseguir. Então olha só, vamos lá. Eu coloquei aqui 2 reações. Vocês estão vendo que a substância simples é o zinco. Gente, o zinco é o quê? Metal. Semelhante desloca semelhante. Você vai procurar o semelhante dele. Eu tenho cobre, enxofre e oxigênio. Enxofre e oxigênio são ametais. Então, com certeza, o semelhante é o cobre. Se houver reação, o zinco vai para o lugar do cobre e o cobre vai para o lugar do zinco. Mas isso só acontece se o zinco for mais reativo, e ele é. Porque você lembra que o cobre é um dos metais nobres? Se ele é nobre, quer dizer que ele é pouco reativo. Então eu já sei que o zinco aqui ele é mais reativo. Poxa, se ele é mais reativo, ele vai tirar o cobre. Na hora que ele tira o cobre ele sai na forma de Cu. Gente, os metais eu coloco sempre como se fossem monoatômicos. É só Cu. Sólido. Por que sólido? Porque agora ele é um metal. E o zinco foi para o lugar dele. Cara, se o zinco foi para o lugar dele, vai haver a formação do ZnSO4 aquoso. Essa equação ela é importantíssima. Quando a gente for lá para a parte de eletroquímica, isso aqui vai ser uma das primeiras reações que a gente vai estudar em pilhas. Agora, vamos fazer uma coisa? Custa nada. Vamos calcular o NOx do pessoal aqui? Vocês sabem que toda substância simples tem NOx zero. Então aqui o zinco é zero e o cobre é zero. Vocês lembram daquela história? O SO4, ele vem do ácido mais importante da química. É uma das substâncias que a gente tem que saber decorada, que é o H2SO4. Se ele perder os 2 hidrogênios, quer dizer que aqui eu tenho 2 cargas negativas. Se o SO4 é menos 2, para que a soma total dê zero, quer dizer que esse cobre aqui, essa criatura, ela é mais 2. Boa! Quando eu chego do outro lado, pô, o SO4 é menos 2. Para dar zero, o zinco ele é mais 2. Então você vê que o zinco ele era 0, aqui ele é mais 2. Se aumentou, ele sofreu oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor. Só para revisar. Já quando você vê o cobre, ele era mais 2, aqui ele é 0. Pô, se ele era mais 2 e agora ele é 0, quer dizer que ele sofreu redução. E se ele sofreu redução, ele é o agente oxidante. Então, de boa, a gente já viu também aqui a parte de NOx. Vamos olhar essa próxima. Gente, cálcio. A primeira coisa é cálcio, família 2A. Se ele é da família 2A e ele é um metal, metal alcalino terroso, a criatura, que é o semelhante dele, é a prata, né? Que também é metal. E que você sabe? Pô, a prata é nobre. Se a prata é nobre, o cálcio com certeza é mais reativo. Então ele vai tirar a prata e a prata vem para o lugar dele. Isso porque o cálcio ele é mais reativo. Gente, vamos calcular os NOx aqui. A prata ela tem NOx fixo, ela é mais 1. Então esse NO3 aqui, ó, ele é menos 1. Tomar bastante cuidado, porque quando o cálcio vai para o lugar da prata, ó só, o cálcio é da família 2A, então ele é mais 2. Ele vai se juntar com o NO3, que é menos 1. Lembra como é que a gente faz? Se não lembra, não tem problema que a gente revisa agora. Esse 2 do cálcio vem para cá, ligação iônica, e esse 1 do nitrato vem para cá. Então eu vou ter a formação de quê? Ca
NO3, 2. Mais, quem é que o cálcio entrou no lugar da prata? E como eu disse, os metais você coloca como se fosse monoatômico. Então você coloca apenas prata. Vocês estão vendo que eu precisei de 2 nitratos, porque o NOx do cálcio ele é mais 2. Então aqui para balancear eu colocaria um 2 e também colocaria um 2 na prata. Tá balanceada, certinho, teve dúvida, dá uma olhada, é tranquilo, a gente vai ter outros exemplos. Mas lembre, eu calculo os NOx para ver como é que se forma o composto e eu faço com tranquilidade. Vamos para o seguinte, olhem só o que é que eu preparei aqui. Essa reação ela é super importante. Vocês lembram que o hidrogênio ele está nas duas filas. Ele tanto está na fila de metal quanto está na fila de ametal. Então se vocês olharem para cá, eu tenho o zinco. Poxa, o zinco, quem vai estar na mesma fila que ele é o hidrogênio. Se o hidrogênio está na mesma fila que ele, o zinco vai para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai para o lugar do zinco. O que é que eu disse? Calcule os NOx. O zinco, como toda substância simples, ele é 0. O hidrogênio é mais 1, o cloro é menos 1. Gente, o hidrogênio, assim como os gases, quando ele é retirado, vocês imaginem que eu tenha H. O H só tem um elétron. Se só tem um elétron, ele não é estável. Então ele tem que se ligar com outro H para fazer a ligação e ficar estável. Então o hidrogênio, quando ele é retirado, ele sai na forma de H2, porque eu tenho que ligar o H com H. Olha só, eu teria o hidrogênio com elétron, não é estável, aí eu pego outro hidrogênio, aí eu faço a ligação e os dois ficam de boa. Então quer dizer, quando é o hidrogênio que é retirado, o que sai é H2. Aí o zinco foi para o lugar dele, não foi? Então como é que vai ficar? Zinco, ele tem NOx fixo, é mais 2. O cloro, a gente acabou de ver que o cloro, ele é menos 1. Aí o 2 vem para cá e o 1 vem para cá. Se a gente olhar, isso aqui ficaria ZnCl2. Gente, percebam que eu tenho 2 hidrogênios e 2 cloros. 2 hidrogênios e 2 cloros quer dizer que aqui eu vou ter que ter 2 HCl. E aí, com o treino, a gente vai desenrolando isso aqui bem tranquilaço. Você vai para o ferro. Lembra aqueles elementos que tem NOx variável? Eu disse que só tem um que realmente é bom saber, é o ferro. Gente, o ferro ele pode ser mais 2 e o ferro ele pode ser mais 3. Aí você vai, poxa, Michel, mas como é que eu vou adivinhar qual é o NOx? Normalmente ele diz na questão, forme o ferro 2, forme o ferro 3. Pô, se ele não disser nada, escolha o menor NOx, porque o menor NOx é o mais estável. Então eu vou escolher esse cara aqui, ó, mais 2. Aí você vê, semelhante desloca semelhante. O ferro vai para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai para o lugar do ferro. O que foi que eu disse para vocês? Quando você tira o hidrogênio, não existe H, porque o H só tem um elétron e ele tem que se ligar com o outro. Então o que existe para a gente é o H2, que é um gás. Mas o quê? Bom, se o ferro foi para o lugar do hidrogênio, a gente sabe que esse ferro ele pode ser 2 ou 3, como eu não disse nada, eu escolho o menor, escolhe 2. E o cloro, eu vou escolher aqui o NOx que a gente sabe que é, porque se o hidrogênio é mais 1, esse cloro aqui ele é menos 1. Então o cloro é menos 1. O 2 vem para cá e o 1 vem para cá. Então quem é que se forma aqui? O FeCl2. 2 hidrogênios e 2 cloros. Pô, se eu tenho 2 hidrogênios e 2 cloros, eu vou ter que ter 2 HCl. Então lembra, quando eu tiro um metal, eu escrevo metal monoatômico. Agora, quando eu tiro o hidrogênio, que é um gás, eu coloco H2, porque o H sozinho não rola. Agora, vamos pegar outros exemplos. Gente, reação de metal com água. Bora combinar uma coisa, aprender logo. Toda reação com água, seja na inorgânica ou na orgânica, a melhor maneira de a gente colocar a água é, no lugar de escrever H2O, a gente vai escrever assim, ó. HOH. Eu separo o H+ do OH-. Então o que é que vai acontecer? Esse cálcio, que é da família 2A, ele vai para o lugar do hidrogênio. E o hidrogênio vai para o lugar do cálcio. Cara, saiu o hidrogênio de novo. Se quem sai é o hidrogênio, a gente já sabe, é o H2, porque o H sozinho não rola. Mas o quê? Pô, o cálcio não entrou no lugar do hidrogênio? Se o cálcio entrou no lugar do hidrogênio, é só a gente lembrar, poxa, o NOx do cálcio é mais 2.
Quando ele tira o hidrogênio, ele vai se juntar com a hidroxila. E o que é que vocês sabem sobre a hidroxila? A hidroxila, o OH, que é aquilo que vem da base, é -1. Eu vou jogar esse 2 para cá e esse 1 para cá. Então, quem é a substância formada aqui? Seria o CaOH2. Vocês estão vendo que eu tenho 2 hidrogênios e 2 hidroxilas. Então, aqui eu teria que ter 2 águas, 2 hidrogênios e 2 hidroxilas. Começando a ficar mais tranquilo. Você diz, mas essas reações são muito difíceis. Às vezes, quando a gente está começando, sério, elas são meio difíceis mesmo. Mas com o tempo, elas se tornam totalmente nossas aliadas, totalmente tranquilas. É mais treino, porque às vezes a gente não vê, a gente não estuda mesmo como é que elas ocorrem, tá? Essa que eu vou fazer agora, ela é bem bacana. Vocês sabem que os elementos da família 1A, eles são muito reativos. Eles são tão reativos, tão reativos, tão reativos, que em contato com a água, eles explodem. Aí você vai, porra, Michel, mas por quê, cara? O que é que está acontecendo? Olha só, como é que eu disse para vocês escreverem a água? HOH. Se a água é HOH, o sódio ele vai para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai para o lugar do sódio. Como o sódio ele é altamente reativo, essa reação ela vai liberar muito calor. A gente vai dizer que ela é muito exotérmica. Ela libera muito calor. Vocês viram que o sódio tira o hidrogênio. O hidrogênio ele sai na forma de H2, que é um gás. De boa? A gente já viu várias vezes. E além dele, se o sódio tirou o hidrogênio, o Na vai se juntar com o OH. Nós sabemos que o Na é da família 1A, é +1, e que a hidroxila é -1. Se é 1 e 1, fica simplesmente NaOH. Gente, coisa bem bacana e coisa bem legal. Vocês estão vendo aqui que eu tenho 2 hidrogênios. Para ter 2 hidrogênios vindo da água, multiplico por 2, ó, 2 hidrogênios. Só que agora eu também tenho 2 hidroxilas, então aqui vai ter que ser 2, ó, 2 hidroxilas. E como eu tenho 2 sódios, aqui eu teria que ter 2. Tá toda balanceado. Balanceamento por tentativa, né? A gente já viu um pouco em algum vídeo atrás aí, tranquilidade. Agora, vejam essa reação. O calor liberado aqui é tão grande que esse gás hidrogênio aqui, gente, ele é explosivo. Se tiver muito calor, vai servir como energia de ativação e essa parada ela vai explodir. Então tem-se que tomar muito cuidado com os elementos da família 1A, porque em contato com a água eles explodem. E quanto mais para baixo tiver o elemento, lá o césio, que é lá embaixo, a explosão é cada vez maior, porque ele é cada vez mais reativo. Então a explosão é cada vez mais pancada. Inclusive tem uns vídeos aí que a gente pode ver no YouTube desses metais reagindo com água e explodindo. O pessoal explodindo em pequena quantidade provoca uma detonação muito grande, tá? E vocês viram que tanto o cálcio quanto o sódio, quando eu joguei dentro da água, eles produziram bases. Olha só, hidróxido de cálcio e o hidróxido de sódio. Viram que bacana? Então libera o hidrogênio e produz uma base. Se tivesse a fenolftaleína lá, se tivesse a fenolftaleína, aquele indicador ácido-base, ia ficar rosa. Você ia ver que ia começar a se tingir de rosa por causa da presença de uma base, porque a fenolftaleína com base é rosa, com ácido é incolor. Então, isso é uma reação de simples troca. Agora, bora ver os últimos exemplos que eu separei para vocês. Olha que legal. Vocês imaginam agora que eu tenho o cloro. Poxa, o cloro, ele é um elemento da família 7A. Ele é um ametal, né? Flúor, cloro, bromo, iodo, são todos ametais. O cloro, ele vai para o lugar do bromo, porque semelhante com semelhante. Então, cloro, bromo, naquela fila que a gente já conhece, que é flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. O flúor é o mais eletronegativo, é o mais reativo. Aí vocês estão vendo o cloro aqui e o bromo aqui. Percebem que o cloro é mais reativo que o bromo, então ele vai tirar o bromo. Quando ele tira o bromo vai para o lugar dele, o que é que eu vou ter? E aí eu vou ensinar para vocês. Quem sai não é Br. Quando é metal, eu coloco na forma monoatômica. Agora, quando é ametal, eu tenho que me lembrar que o ametal sozinho, ele não é estável. Por exemplo, o bromo, ele é da família 7. Se ele é da 7, ele precisa fazer uma ligação, então ele precisa de outro bromo. E assim acontece com todos os elementos da família 7A. Não existe F, o que existe é F2.
Não existe Cl, o que existe é Cl2, porque o Cl sozinho ia ter 7 elétrons, ele precisa se ligar. Então, se for ametal, normalmente eu ligo um com o outro, né? Eu faço flúor com flúor, cloro com cloro, aí dá F2, Cl2, Br2, I2. Aí lembrem, O2, N2. Então, se forem ametais, eu ligo com ele mesmo para que eu possa estabilizar. Agora, se for metal, aí eu coloco na forma monoatômica, Fe, Mg, Ca. E aí você, continuando aqui, ó. Se o cloro foi para o lugar do bromo, o bromo foi para o lugar do cloro, na hora que o cloro entrar no lugar do bromo, vocês sabem que vai formar o quê? O NaCl. Na+, Cl-. Se eu fosse balancear essa criatura, aqui eu colocaria um 2, ó, 2 bromos, 2 bromos, 2 sódios, aqui 2 sódios, tá toda balanceada, toda certinha. Gente, essa aula, ela é bem importante, tá, para vocês entenderem como acontecem as reações. Então, ó, qual é o resumo dessa aula? Semelhante desloca semelhante, e só há reação se a substância simples ela for mais reativa. E aí lembrem das filas de reatividade. Aí você desloca. Se eu retirar um metal, eu coloco um monoatômico. Se eu tirar um ametal, normalmente é diatômico, porque eu tenho que ligar um com o outro para que eles fiquem estáveis. Beijo imenso no coração de vocês. A próxima aula é muito importante, tá? Que é a parte de dupla troca. Vejo já vocês.